Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de FreeCAD. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema de coordenada da montagem e como a gente pode utilizá-lo para o posicionamento de peças mais eficiente. Na bancada Assembly 4, nós utilizamos fortemente o sistema de posicionamento. Para isso, nós precisamos de um ponto de ancoragem para cada objeto. Observe que quando você inicia a bancada Assembly 4, você já tem um ponto de ancoragem, que é o ponto de ancoragem padrão do ambiente. Esse ponto de ancoragem ele vai servir também para ancorar as peças que são fixas. Quando você adiciona uma peça na montagem, como por exemplo essa peça aqui, ela automaticamente já vem com um sistema de ancoragem. Porém, você pode adicionar sistemas de ancoragem caso seja necessário, tá? Veja que aqui nós temos o LCS 0 e no caso da gente querer adicionar mais um ponto de ancoragem nessa peça, nós podemos clicar para selecionar a peça e clicar no botão Create Datum Object. Quando eu faço isso, eu vou nomear o segundo ponto de ancoragem, clico OK. E na barra de tarefa, nós vamos selecionar um ou mais elementos para servir de ancoragem para a minha peça. Eu vou selecionar uma aresta para que ela seja tangente ao aresta Z. Essa é a forma mais fácil de você ancorar um objeto. Então, clicando na aresta, e agora eu seleciono tangente à aresta Z. Observe que o meu LCS ele ficou no rente à aresta Z, porém ele ficou invertido. Se eu quiser inverter esse eixo, eu posso selecionar aqui, inverter lados. Pronto. Agora o eixo Z está com a aresta, o eixo X e Y está do outro lado da peça. Nós podemos também fazer rotação desses eixos, tá? Em torno do eixo X, em torno do eixo Y, em torno do eixo Z. Então, caso eu queira rotacionar, por exemplo, 90 graus, eu coloco aqui em torno do eixo Z 90 graus e aí ele vai rotacionar esse eixo em torno do eixo Z, de modo que eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z na minha peça rotacionado. Dessa forma eu posso rotacionar esse ponto de ancoragem para a posição que eu achar conveniente. Uma vez colocado na posição que eu desejo, eu posso dar o OK. Veja que agora na minha peça 1 eu já tenho o ponto de ancoragem LCS 0 e LCS 1. Eu também tenho um terceiro tipo de ponto de ancoragem que pode ser o ponto de ancoragem para furos, que ele detecta o centro de uma circunferência. Para adicionar um centro de ancoragem para furos, eu vou selecionar uma aresta circular na minha peça e vou clicar no botão New Hole Axis. Quando eu clico, é desenhado no centro do meu furo o eixo desejado. Esse eixo ele é muito útil para que você coloque peças que sejam circulares ou parafusos. Observe que aqui em peça 1 agora eu tenho 3 pontos de ancoragem: LCS 0, LCS 1 e o Hole Axis 1. Bom, tendo esses 3 pontos de ancoragem, eu posso criar agora a minha montagem. Veja que minha montagem ainda não tem nenhum elemento. Eu vou adicionar essa peça 1. Clicando no botão Insert Part, eu vou selecionar qual peça eu desejo adicionar. Seleciono a peça 1 e clico no botão Inserir. Aqui no meu desenho, eu vou selecionar qual é a peça que ele vai estar anexado. Como eu não tenho nenhuma peça, eu posso clicar aqui em Parent Assembly, ou seja, essa peça vai estar ancorada na montagem, ou seja, no ambiente, tá? E aí eu vou ter como fazer a relação dos pontos de ancoragens que eu criei com o ponto de ancoragem do ambiente. Eu posso clicar no LCS 0 e no LCS Origem, aí eu ancoro na origem, tá? Pode ser o Hole Axis, pode ser qualquer um deles, tá certo? Então eu adicionei, selecionei quais são os pontos de ancoragem e vou clicar no botão OK. Ótimo. Agora digamos que eu queira encaixar outra peça igual a essa, tá? Para compor um sistema de duas peças juntas, né? Então eu vou fazer da mesma forma.
adicionar a peça, inserir. Veja que ela inseriu uma em cima da outra. E agora eu posso selecionar a peça que eu inseri anteriormente com a peça nova. Então, esses pontos de ancoragem da esquerda é da peça nova. Esses pontos de ancoragem da direita é da peça que já tinha sido colocada anteriormente. Então eu vou selecionar o ponto de ancoragem de uma com o ponto de ancoragem da outra. Então, de acordo com o ponto de ancoragem selecionado, eu tenho uma posição diferente, tá? Então, se eu colocar o LCS 0 da peça nova com o LCS 0, ela fica em cima uma da outra. Mesma coisa acontece com o LCS 1, uma vez que a peça vai ficar virada. Porém, quando eu coloco no Roll Axis, a mesma coisa não acontece, porque eu estou alinhando o eixo com o eixo de furo da minha peça. Então, quando eu alterno, eu simplesmente vou virar a peça ou posicionar ela de acordo com o eixo selecionado. Nesse caso aqui, eu vou deixar o LCS 0 com o LCS 0, porém, eu vou criar uma translação da peça para fazer com que ela se mova. Eu quero que ela se mova no eixo X 50 milímetros. Veja que esse deslocamento colocou a minha nova peça ao lado da peça anterior, tá? Eu posso fazer essa translação tanto no eixo X como Y como Z. Eu também posso, através desse elemento, fazer a rotação do meu eixo. A rotação em cima do eixo X, a rotação em cima do eixo Y e a rotação em cima do eixo Z. Cada uma dessas rotações vão compor o posicionamento da nova peça. Quando tiver tudo ok, eu vou clicar no botão e finalizar o posicionamento. Agora eu vou adicionar a minha peça 3, porém a minha peça 3 ainda falta um posicionamento que eu quero adicionar ela para facilitar. Então eu vou ocultar aqui minha montagem e vou mostrar aqui minha peça 2. Minha peça 2 é um cilindro, tá? Essa peça já tem um ponto de ancoragem LCS 0, porém esse LCS 0, como vocês podem ver, está aqui no centro. Ele pode ser utilizado para centralizar o eixo. Porém, eu quero criar também um eixo de posicionamento concêntrico para o furo. Então eu vou clicar aqui na superfície circular e vou clicar aqui no botão Create Datum Axis. Pronto. Então agora aqui eu tenho um eixo para furo. Então, a peça 2 tem o eixo LCS 001 e o eixo para furo. Ok, vou ocultá-la e vou mostrar novamente a montagem. Maravilha. Eu vou adicionar agora uma peça desse tipo na minha montagem. Veja que por padrão eu vou selecionar uma das peças da montagem, vou colocar a segunda peça, que é essa daqui, tá? E vou selecionar qual é o sistema. Colocando o LCS 1, eu posso selecionar a posição dessa peça. Colocando o Axis 1, você percebe que o furo já fica concêntrico e faceado na peça. Embora eu possa movê-lo caso necessário, fazendo a translação, no caso aqui, no eixo Z. Vamos fazer a translação para cima com 20 milímetros. Então eu adiciono o pino aqui na minha peça 2, coincidindo o eixo de furo com o eixo de furo. A diferença dos dois casos é que quando você faz uma coincidência com o eixo de furo, essa peça poderá ser girada a operação. Bom pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.